Os relatórios da fiscalização são de suma importância. A fiscalização é a base do tribunal. Uma fiscalização bem feita que dá início a todo o processo. Todas as informações são necessárias naquele relatório. Através de um bom relatório da fiscalização com os dados precisos que podemos tomar uma boa decisão e apresentar um bom resultado para a sociedade. Para elaborar nossos relatórios, a gente buscamos informações de diversas fontes, seja do processo eletrônico, seja dos demais sistemas do tribunal, seja os documentos enviados, pela origem. Então a gente pega de diversas fontes, mas realmente uma boa parte das informações que a gente busca já está no processo eletrônico, já foi inserida pela origem no processo eletrônico. A dificuldade do preenchimento do relatório era que a gente tinha que buscar os eventos no processo, as folhas, as datas e preencher lá, o que poderia causar erro. E esse relatório, ele por ser sempre atualizado pelos DSFs, ele é um relatório muito importante. Então os pontos lá são essenciais, principalmente para o relator. Então a gente tem que cumprir todos aqueles itens, mesmo que tenha que pedir para o jurisdicionado, só que isso é um trabalho, infelizmente, ainda muito manual. O pessoal aqui da fiscalização, a gente sempre comentava até que seria muito interessante que alguns desses processos, esses processos, na verdade, já fossem gerados automaticamente, já que essas informações já estavam nos nossos sistemas. E muitas vezes a fiscalização que está na ponta, que está na base, que vê as mudanças que ocorrem, que vê as inovações que são necessárias. Até chegar no conselheiro perceber que precisa mudar alguma coisa, às vezes demora muito tempo. Então o servidor que está lá na ponta, aqui na base, que tem a ideia mais rápida, que pode incentivar a modernização do tribunal. Então acho muito importante a participação de todos os auditores, de todos os servidores, mas em projetos de inovação do tribunal. O tribunal não são só os conselheiros, somos todos nós. Nós já estamos para conhecer o campeão, o grupo campeão de vivências e rotinas da fiscalização, um dos eixos dos nossos projetos inovadores. 742 respostas. Venham comigo. 5, 4, 3, 2, 1. Tempo esgotado. E o grupo vencedor é o grupo de número 3. Pré-auditoria de contratos IA. Venham para o palco, venham para o palco, com 53% dos votos. Pré-auditoria de contratos. Vamos receber aqui Silvia Cristina Ferreira Costa, Andrei Fernando da Silva Ribeiro, Aldra Lucine Martins de Souza, Pedro de Castro Rubio Poli e Pedro Ribeiro Fagundes. Quando estruturamos os projetos para o CAPEFIS de 2024, tivemos a preocupação de desenvolver eixos temáticos distintos. O ANI Audit é aquele que talvez mais seja voltado às atividades de fiscalização que o tribunal tem que desenvolver. E ele tem por objetivo facilitar a estrutura do relatório da fiscalização, que é o primeiro elemento, aquele elemento seminal de um processo que se desenvolve no tribunal e que deságua com um julgamento a ser proferido pelas câmaras, pelo pleno ou por julgador singular, conselheiro ou conselheiro substituto auditor. A ANI Audit é um sistema que ele busca a criação de pré-relatórios de auditoria que vão subsidiar a atuação dos auditores de controle externo no exercício da fiscalização. Esses pré-relatórios, eles vão automatizar a coleta de algumas informações que não requerem uma análise muito aprofundada
das informações que são buscadas nos documentos, no processo eletrônico. Então, eu estou aqui há 18 anos no Tribunal de Contas, eu entrei em 2006 e desde então eu tenho acompanhado a evolução tecnológica do Tribunal, desde a implantação do Aldesp, do processo eletrônico e de vários outros sistemas que foram sendo implantados ao longo desse tempo. Então, para mim está sendo extremamente interessante participar desse novo projeto tecnológico do Tribunal, principalmente porque ele foi criado aqui na fiscalização. A partir do nosso dia a dia, das dificuldades que a gente verificou no dia a dia do nosso trabalho, nós tivemos essa ideia e saiu daqui, foi criado aqui, e esse projeto vai beneficiar o meu trabalho e dos meus colegas. Bom, o projeto se iniciou quando surgiu na casa a possibilidade desse programa, um projeto de inovação, né? E aí a gente sempre estava debatendo sobre ideias e a inteligência artificial era o assunto da casa. Depois que o Ania foi lançado, todo mundo só falava disso. Aí começamos a conversar um com o outro, um colega meu, que eu sempre troco ideia, que é de uma outra diretoria. Eu comentei com ele, ele já fazia vários trabalhos com a inteligência artificial. O Normélio, um diretor aqui da casa, e a gente sempre trocava ideias sobre soluções. Não tinha uma solução pronta, mas a gente tinha uma série de ideias. Aí eu comecei a pensar, puxa, essa é a oportunidade. Vamos chamar alguns colegas, montar um grupo, pensar o que a gente poderia sugerir para a casa. Foi assim que começou a ideia do projeto. Então, a gente queria fazer essa automação, mas não sabia como, se tinha tecnologia, se essa tecnologia era confiável, o nível de acurácia que sairia, e se colocasse, inclusive, uma inteligência artificial, onde ficariam esses dados, se ficasse numa nuvem, se isso sairia, se teria problema de segurança, LGPD. Então, foram várias dificuldades que a gente foi pensando e aprendendo bastante sobre o tema também. Então, um colega nosso, o mesmo com quem sempre discute aqui sobre assuntos de inteligência artificial, nos indicou o Andrei. E aí formou-se uma ideia melhor. Aí ele falou, olha, eu vou ter que dar uma pesquisada para ver se isso é factível. Porque uma ideia sem ser factível, ela não pode ser uma inovação. Para ser inovação, a ideia tem que ter condições de ser implementada. E o André era o cara que ia pesquisar sobre isso e ia falar, olha gente, dá para a gente fazer alguma coisa. Dá para a gente apresentar um projeto. E nesse contexto eu fui procurado, né, pela Silvia e pelos demais companheiros da fiscalização exatamente para fazer um projeto utilizando essa tecnologia, né? Nós juntamos aí o útil ao agradável, que é essa vontade de ajudar no dia a dia do corpo de fiscalização e testar uma tecnologia e implementar uma tecnologia muito nova, mas também muito promissora, que poderia resolver vários problemas da fiscalização. E a premiação assim foi o ápice, né, desse trabalho, foi muito bom ter ganho o prêmio, principalmente por a votação ter sido pelos nossos pares, mas disso tudo, eu posso dizer que não foi o maior dos benefícios desse trabalho, né? Trabalhar com as outras áreas, conhecer principalmente a área de TI, que a gente não tem tanto contato, né? Então eles trouxeram para a gente a dinâmica, uma sistemática que a gente não conhecia, tiveram paciência para nos explicar como que funcionaria esse trabalho, assim como nós levamos para eles também toda a nossa rotina, como que funciona, da onde a gente tira as informações. São atividades que também eles não têm, porque não tinham tanto conhecimento. Aí o doutor Renato, juntamente com a comissão, teve um dia marcado para falar quais eram os projetos que iriam apresentar no CAPEFIS. E dentre 4 temáticas, né? E cada temática teriam 3 grupos que entregaram o projeto. Então, expectativa total. Estávamos aqui, nós aqui, o André no andar dele, alguns colegas também pela casa, todo mundo, alguns torcendo a favor, contra. E aí foi uma satisfação imensa quando falaram o nome do nosso projeto. Eu nem acreditei, assim, foi muito bacana. A própria fiscalização, a própria casa, ela se mostrou uma casa, um pessoal, uma gente muito, muito aberto à mudança, aberto à inovação. Mesmo que fosse uma tecnologia ainda
ainda emergente, né, na época, eu entendi que eles atenderam esse chamado da inovação, da mudança, de melhorar os nossos processos, de melhorar a efetividade da casa. Então, isso foi uma coisa assim que realmente no dia me emocionou bastante. Acho que talvez seja a melhor de todas as virtudes, é o fato dele ter nascido do servidor para a administração e não da administração para o servidor. Isso trouxe como resultado um trabalho dinâmico, um trabalho expressivo no sentido positivo em favor do trabalho do nosso auditor de controle externo e um ganho, sem dúvida, que o tribunal terá ao longo do tempo. É o primeiro desses trabalhos escolhido pelo próprio corpo de servidores do tribunal, e o nosso CAPEFIS 2024, que ficará para a história, tem nesse trabalho um dos seus grandes elementos. Na minha história, eu fui servidora do Tribunal de Contas já, eu fui auditora de carreira, trabalhei fazendo a fiscalização durante 11 anos em loco. Então, para mim é muito gratificante ver os servidores apresentando um trabalho, os servidores empenhados nesse trabalho e apresentando um produto aqui nesse final. E foi, de fato, assim, eu acredito que um reconhecimento também de que essa solução que a gente pensou, que a gente trabalhou, buscou desenvolver, é de fato uma solução que vem para somar, vem para contribuir com o trabalho que realizamos, e houve essa aceitação, esse acolhimento pela casa, pelos mais diversos setores, né, e principalmente pela fiscalização. Então é fantástico, uma oportunidade fantástica que todos devem procurar, sim, porque dá eu acho que dá como dizem, uma virada de chave no profissional. Uma situação que foi bastante positiva para mim foi a participação em reuniões com a cúpula da casa. Então a gente foi muito bem recebido, ver o interesse da presidência da casa, dos conselheiros que participavam, dos DSFs, e era uma situação que toda essa minha trajetória no tribunal ainda não tinha vivido. Então foi bastante gratificante essa participação, esse conhecimento dos bastidores, né, podemos dizer assim, da cúpula da casa. E nós estamos já realizando testes, inclusive mostramos para o comitê estratégico como funciona. Temos tido ótimos resultados. Da primeira fase para a segunda fase já foi um salto bem considerável. Então, mesmo hoje, já nos nossos testes aqui das DFs, ele tem sido muito interessante. Eu acho que o pessoal vai gostar. Com os trabalhos já em franco desenvolvimento e em fase de finalização, temos a convicção que para as nossas atividades ao longo de 2025, esse sistema estará em pleno funcionamento e à disposição da nossa fiscalização.